que é o despertar da consciência? O que é você relembrar quem você é de verdade? O que é esse despertar que as pessoas tanto falam? Você já se perguntou isso? E o despertar nada mais é do que você relembrar quem você é, em essência. Mas quem você é em essência? Como assim quem eu sou em essência? Para você entender, quando nós nascemos, na nossa infância, observe uma criança para você ver. Uma criança, ela é espontânea, ela traz alegria, ela diverte a família. Quando ela nasce, você pergunta para ela como ela vai ser quando crescer, ela fala, eu posso tudo. O que você vai ser profissionalmente falando? Eu vou ser médico, vou ser um cantor, vou ser um lutador, vou ser tudo. Um professor, professora, pode tudo. Aquela inocência que não tem limitações, ela acredita que ela pode, ela consegue. Ninguém fala para ela que não, quando ela está pequena ali e tal. Só que, a partir do momento que ela começa a crescer, os pais, na inocência deles, e normal, acabam corrigindo essa criança. Por exemplo, você não pode isso, para com isso. O pai não gosta que você faça assim. E aí a criança, com a espontaneidade dela, ela olha aquilo, ela fala, poxa, se o meu pai está falando que eu não posso ser assim, eu vou ter que ser de uma maneira que agrade ele, para ele não brigar comigo, ou para mim ser aceito. Já começa a implantar lá na infância, na cabeça da criança. E aí ela começa a criar, digamos assim, um personagem. Coloca uma máscara. Para o meu pai, para ser aceito, para me dar orgulho para o meu pai, eu tenho que ser assim. Então ela começa a se distanciar, e isso eu digo para mim, para você, nós, no contexto geral, nós acabamos nos distanciando do nosso verdadeiro eu. É como se nós pegássemos o nosso verdadeiro eu, que era aquela criança feliz, alegre, espontânea, e começasse a guardar ele numa caixinha. Tipo assim, a tua verdadeira essência você começa a colocar numa caixinha. Fecha. Porque você tem que ser uma pessoa diferente para agradar as pessoas à tua volta. Teus pais, professores, quando você começa a crescer, enfim, as pessoas que estão à tua volta, avós, tios, né? Ok, você começa a criar essa falsa identidade, porque você deixa de ser a tua essência para agradar as pessoas à tua volta. Então você começa a romper com o teu verdadeiro eu. Você começa a se identificar tanto com esse falso eu que você criou para agradar as pessoas à tua volta, para ser aceito, para você receber um elogio, para aumentar ainda mais o teu ego, as barreiras que você mesmo cria, e aí você começa a acreditar tanto naquilo que você começa a viver a partir desse falso eu. Essa falsa identidade que você criou de você mesmo. E aí passam-se os anos, você começa a estudar, você vai para a adolescência, aí os professores têm influência sobre você, as pessoas à tua volta, os seus colegas, aí você já começa uma outra fase do game a se portar de maneira que seja aceito, que seja adequado, como manda o figurino social, familiar, social, amigos, contexto geral. Então você passa a ser esse teu eu falso, viver nesse teu eu falso. E o despertar da consciência é quando você começa a se questionar sobre isso, você começa a entender. Ok, você entendeu, você não é esse falso eu que você está acreditando ser. Então quem é você? Aonde está a essência, em qual momento que houve uma ruptura? Acontece que quando você começa a viver tanto nesse falso eu, nessa autoimagem negativa, que daí começa inseguranças, medo de julgamento, isso é o falso eu. Quando você começa a viver nessa falsa identidade, de tanto que você passa a viver nessa falsa identidade, que chega um momento que há uma ruptura. Uma ruptura com o teu verdadeiro eu, que você meio que engaveta ele lá, e você passa a viver nesse falso eu. E aí é onde começam os problemas. Porque o falso eu, ele tem limitações. Ele vive, digamos que querendo manter um status social, digamos assim. E aí, se ele não é aceito por alguém, ele já se sente ferido. Se sente para baixo. Poxa, não estão me aceitando. Será que eu tenho que ser uma pessoa diferente, então, para me aceitarem? Percebe que ele quer viver igual um camaleão. Quer sempre se adequar
ao meio social onde ele está inserido. E aí, fazendo isso, cada vez mais ele vai cavucando um poço e vai se enfiando lá dentro, cada vez mais indo para o fundo do poço. Até chegar um determinado momento que há uma ruptura. E esse despertar da consciência, às vezes pode ser através de um choque emocional. Você tem um impacto emocional tão grande que você rompe, como se você rompe essa ruptura de novo com o teu falso eu. E aí você volta a buscar a tua essência. O impacto emocional tão forte te faz questionar, poxa, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu tenho que ficar sempre preso ao que os outros pensam de mim? E aí é onde começa a tua jornada, o despertar da consciência. E aí o despertar da consciência começa a vir quando você começa a voltar para a tua essência e entender que você não é os condicionamentos que foi imposto na tua cabeça, que essa vozinha que fica ali na tua cabeça, falando que você não é capaz, ou que você não foi bom bastante em uma determinada situação. Isso é como se fosse um meio social, a voz do teu pai, a voz do teu tio, de professores, de colegas, que está ali no teu condicionamento, no disco da tua cabeça, falando. Essa vozinha que fica falando na tua cabeça, inclusive, não é você. O despertar da consciência começa quando você começa a voltar para a tua essência e entender que essa vozinha é só os condicionamentos que foi imposto no falso eu, no teu ego, nessa falsa identidade que você criou. E aí você começa a entender, se eu não sou a vozinha que fica na minha cabeça falando, é uma programação, então quem sou eu? E aí entra essa percepção. Perceber essa voz, mas se separar dela. Quem que escutou a voz? Se existe uma voz, existe quem escuta a voz. Como que percebe que existe essa voz? Você é esse observador, esse ouvinte, digamos assim, em essência, que está observando, presenciando essa voz. E aí você se separa, você presencia a voz, começa a presenciar os pensamentos, as emoções, e aí a tua essência emerge, digamos assim, nesse silêncio, nesse espaço entre os teus pensamentos, essa vozinha, e esse observador que percebe os pensamentos, as emoções. E aí começa o teu despertar. E aí você entende, poxa, eu não sou isso, então quem eu sou em essência? Você começa a resgatar aqueles valores, aquela criança, aquela espontaneidade. E aí nós entramos no âmbito do curar a tua criança interior. Por quê? A criança interior, ela ferida, as inseguranças, os traumas, vêm muito da nossa criança interior. Aquela criança que foi tirar o sarro dela, talvez na infância, ou que os pais falaram que ela não ia ser nada na vida, ela acreditou naquilo, ou ela apanhou dos pais, teve uma infância dura. Essa criança ferida, ela vive dentro de você. E as tuas inseguranças, na maioria das vezes, vêm por essa criança que está insegura, por situações lá do passado, por vivências do passado. E a tua missão como adulto hoje é resgatar essa criança interior. Ali começa a tua essência, está em tudo isso. Você resgatar a tua criança interior, você se separar desses pensamentos, desses sentimentos negativos que às vezes vêm, essas tristezas, essas raivas, enfim, você se separa. Você, essa pessoa, esse centro, digamos assim, essa consciência que está o tempo todo observando. E essa consciência, ela tem, digamos que, essa bagagem, ela traz com ela essa criança que está ferida. E aí você começa, adulto, você começa a se conscientizar e olhar para a tua criança interior que está ferida. Essa tua criança que sofreu abusos mentais ou emocionais lá na tua infância, ela existe dentro de você. E você precisa olhar para ela. Você precisa curá-la. Porque parte da tua essência precisa estar limpo com essa criança. Essa criança precisa se sentir amada e acolhida, que é o teu eu mais íntimo que existe dentro de você. Então, quando você entende isso, o despertar da consciência é você olhar para tudo isso, começar a se curar, relembrar quem você é de verdade. E quando você começa a olhar, curar essa criança interior, o teu ser verdadeiro que foi, digamos que, colocado em uma caixinha, como eu falei no começo do vídeo, lá na infância, ele começa a voltar, ele começa a reviver de novo. E aí o teu brilho, a tua vontade de viver, a tua espontaneidade começa a voltar, porque você começa a reviver, revisitar o teu passado lá e acolher quando aquela criança chorou,
quando aquela criança se sentiu rejeitada, não se sentiu amada, sabe? Você vai voltar naquele momento que você sentiu aquela tristeza, aquela falta de um pai, de uma mãe, falta de amor mesmo, de acolhimento. Você vai resgatar essa criança, você vai acolher ela, porque ela vive dentro de você. E quando você olha para essa criança, acolhe ela, aqui ó, mentalmente, você com você mesmo, você se visualiza você criança, e ainda vou te passar uma técnica para você se conectar ainda mais com essa criança daqui a pouquinho. Você visualiza essa criança, visualiza você lá no passado, na infância, quando aquela criança estava chorando, sofrendo, quando você sente onde a tua criança mais sofreu, você vai acolher ela, abrace ela, traga ela de volta, resgate a tua essência, aquela criança que foi reprimida, você vai acolher ela novamente. E uma coisa que vai te ajudar muito, isso inclusive foi em uma terapia que a minha mulher, a terapeuta dela passou para ela, eu achei muito interessante, que é você pegar e pega a foto da tua criança interior, de você quando era criança, né? Uma foto de você quando criança, e pode ser a foto, você tira foto de uma foto, não importa. Se você não tem uma foto ali revelada, enfim, no teu celular, pega uma foto lá da tua infância, quando você é criança, sei lá, 7, 8 anos, tira uma foto e coloca de papel de parede no teu celular. E aí, toda vez que você pegar o teu celular, que você abrir, que você mexer, a gente está sempre mexendo no celular, né? Você vai abrir, ele vai dar de cara com a tua foto. E neste momento você vai começar a acolher a criança. Fazer como assim? Você vai pegar, olhar para essa foto e você vai falar assim: eu te vejo e eu te aceito. Simplesmente olhou para a foto, eu te vejo e eu te aceito. Faça isso toda vez. Pegou o celular, abriu, olhou a foto, lembrou, eu te vejo, eu te aceito. Fazendo isso, você começa a resgatar aquela criança que era espontânea, aquela criança que era alegre, que dava risada, que vivia com leveza na vida. E é isso que a gente precisa. Mais leveza, menos rigidez. Que o mundo, ele impôs para nós essa rigidez. Você tem que ser assim. Homens, tem que ser, não pode chorar, tem que ser forte o tempo todo. Sabe? Mulheres também, o tempo todo. Ah, mulher tem que ser assim, mulher tem que ser assado. Pegaram, colocaram no molde, numa caixinha. É assim que você tem que ser. Não é bem assim. Então, é isso que a gente precisa resgatar, trazer novamente. Resgatar essa essência, essa criança interior que vive dentro de nós, que era espontânea, que era livre, que era alegre, leve. É isso que nós precisamos trazer para a nossa vida cotidiana hoje. Então, fazendo isso, entendendo, opa, eu não sou esses pensamentos, eu não sou os condicionamentos que foram impostos sobre mim lá na minha infância, o que falaram que eu deveria ser, essa vozinha que fica martelando na tua cabeça, você é isso, ou você não é capaz, você não é bom o suficiente. Você entender que você não é essa voz é só uma programação que foi instalada na tua cabeça. Você não é a programação. Você é quem está observando, ouvindo a voz. Lembra disso. A tua essência é essa consciência que está aqui, ó, observando, ouvindo essa vozinha, esses condicionamentos, esses pensamentos. Vem um pensamento ruim, não importa. É uma programação, não é a realidade. Você está aqui, ó, no centro, percebendo tudo. Essa presença imutável que fica aqui sempre observando, vendo os condicionamentos que foram instalados lá na tua infância. Só observa os condicionamentos. Observar faz parte de curar e de transcender. Então, faça isso. Tenha essa consciência. Isso é o despertar da consciência. Se separar desses condicionamentos que foram impostos sobre você. Resgatar a tua criança, aquela criança sonhadora que não tinha medo, não tinha limitações. Que essa é a tua essência. A tua essência é isso, espontaneidade, alegria, gostar de viver a vida, brincar. Brincar também é viver. Você também precisa relembrar disso. Brincar também é viver. E brincar mais com você, se fazer mais feliz, ter mais hobbies, viver de verdade, não apenas sobreviver. Faça isso, acolha a tua criança e desperte a tua consciência. Resgate o teu eu mais íntimo e o teu verdadeiro eu, antes da ruptura com o falso eu. Gratidão por ter me assistido, espero que tenha te ajudado e eu te espero no próximo vídeo.